Você acabou de comprar seu ar-condicionado novo, só que você está passando pela seguinte situação: o seu ar-condicionado ele não gela. Você deixa ele no talo, você coloca lá ele em 18 graus, em 16 graus, e mesmo assim o seu aparelho de ar-condicionado não gela. E pior, além de não refrigerar, ele ainda está fazendo muito barulho. Por que será que isso acontece? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o que você pode fazer para evitar passar por essa situação quando você comprar o seu ar-condicionado. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero te pedir aquela força. Por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que o seu like ajuda muito o nosso canal. Além disso, se você gostar bastante desse conteúdo, compartilha ele com outras pessoas para levar essa informação aqui para outras pessoas também e aproveita e faz a sua inscrição aqui no canal. Então dá essa força para a gente, deixa o seu like e faz a sua inscrição aqui nesse vídeo também. E o que nos motivou a gravar esse vídeo aqui, pessoal, foi esse comentário que foi deixado pela Ingrid Bispo em um dos vídeos que a gente gravou aqui no canal. Olha o comentário que a Ingrid deixou. Ela falou assim, ó: alguém utiliza o modelo do vídeo em um local com calor de 40 graus ou mais? Ele gela bem se usar no 23, por exemplo? É que eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os aparelhos de ar-condicionado da Midea, inclusive foi o aparelho de ar-condicionado que eu comprei para mim, foi um aparelho da Midea, e ela está perguntando se esse aparelho da Midea gela bem. E por que ela está perguntando isso? Que ela continua aqui falando, e olha o que ela continuou falando. Ela disse que ela devolveu um LG Dual Inverter porque ele não baixava a temperatura do ambiente em menos de 26 graus. Mesmo quando ela ligava ele no talo em 18 graus, o aparelho dela não gelava bem. E eu achei bem estranho esse comentário aqui da Ingrid, porque ela comprou um ar-condicionado bom. Ela está falando que ela comprou um LG Dual Inverter, e os LG Dual Inverter são aparelhos de ar-condicionados muito bom também, mas ela está falando que o dele não gelava bem, mesmo quando ela deixava no 18 graus lá, o aparelho não gelava. Por que será que isso acontece, né? Nós vamos comentar sobre isso, né, para tentar ajudar a Ingrid e para tentar ajudar você no vídeo de hoje. E aqui, pessoal, na tela, vocês estão vendo agora a resposta que eu dei para a Ingrid com relação ao comentário dela. Olha o que eu respondi para a Ingrid. Eu falei assim para ela, ó: eu moro em Santos, no litoral de São Paulo, e aqui, além de ser bem quente, também é bem abafado. Isso é uma verdade. Aqui em Santos é bem abafado também. E eu falei, ó, no final de novembro, né, no final de novembro agora, com aquela onda de calor que deu no Brasil todo, aqui teve dias que chegou a fazer 38, 39 graus. Eu acho que teve um dia que chegou até 40 graus aqui em Santos. E mesmo nesses dias bem quentes, eu falei para ela, eu deixo o meu aparelho da Midea, que eu tenho um ar-condicionado de 12.000 BTUs da Midea, eu deixo o meu em 24 graus e ele já gela bem, né? Eu deixo o meu em 24 graus e para mim já está bom. Ele consegue deixar a temperatura nos 24 graus que eu defino. E eu continuei falando, ó, em dias, né, que não é muito quente, como tem sido agora, que agora deu uma aliviada, agora não está fazendo tanto calor, eu falei para ela, né, eu consigo deixar ele nos 26 graus e para mim ele já está gelando o suficiente. Ou seja, até agora, eu não precisei deixar ele em menos de 24 graus. E olha que eu já peguei uns dias bem quentes, fazendo 38, 39, quase 40 graus, tá vendo? E o meu ar-condicionado ele está trabalhando de boa, eu nem precisei forçar ele ainda. E aqui está falando, eu continuei falando, teria que ser um dia super ultra quente, teria que ser um dia muito quente, tipo uns 44 graus ou mais, para eu forçar o meu ar-condicionado, que até agora eu nem precisei forçar ele. Eu deixo ele no máximo nos 24 graus e ele já está gelando, que está uma beleza, né? E aqui eu terminei falando, eu tenho um modelo de 12.000 BTUs e para mim está de boa.
certo? E essa situação que eu relatei, se você comprou bem, um aparelho bom, não importa se seu ar-condicionado é da Samsung, se ele é da LG, se ele é da Midea, se a instalação foi bem feita e se você pensou bem na hora de comprar o seu aparelho, ele vai gelar bem sim, ele vai conseguir gelar sem dificuldade. Então por que será que a Ingrid está passando por isso? Nós vamos falar sobre isso agora. Inclusive, pessoal, agora eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês, né? Vocês viram que a gente está gravando esse vídeo aqui com base no comentário que a Ingrid deixou. Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum relato, né, que você queira compartilhar com a gente, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Quem sabe se seu comentário for bem interessante, for bem relevante, a gente pode gravar um vídeo para responder a sua pergunta, né? Ou até para compartilhar a sua história, para compartilhar a sua experiência com outras pessoas. Vocês estão vendo que funciona, né? Com base nos comentários que vocês deixam aqui embaixo, a gente até usa isso para poder planejar os vídeos aqui do canal. Então participa e interage com a gente aqui embaixo nos comentários. Mas vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse comentário que a Ingrid fez agora. Sobre essa questão do ar-condicionado não gelar, pessoal, eu até deixei essa pergunta aqui, ó. Por que o ar-condicionado ele não gela, ele não refrigera, né? E também ele faz muito barulho, porque geralmente essas duas coisas andam juntas. O ar-condicionado ele não gela e além de não gelar, às vezes é um ar-condicionado bem barulhento. Geralmente uma coisa anda junto com a outra, né? Basicamente, isso pode ocorrer por dois motivos principais. Primeiro, a instalação foi feita de forma incorreta ou de forma inadequada, ou então, na hora de comprar, na hora que você comprou o seu aparelho, você comprou um modelo abaixo das especificações linkadas para o ambiente que você vai instalar ele. Pode ter sido por um desses dois motivos que está acontecendo isso, ou pior, pode ser por causa dos dois motivos juntos acontecendo com você. Com relação à questão da instalação, pessoal, esse é aquele famoso barato que sai caro, que às vezes a pessoa, por exemplo, vai instalar com um técnico qualquer, né? Ela acaba instalando com um técnico que não tem muita habilidade, não tem muita experiência, e o profissional ele faz uma instalação inadequada. Isso pode comprometer a capacidade de refrigeração do seu aparelho. E, inclusive, né, é recomendado que você sempre instale por um técnico credenciado da empresa que você comprou o seu ar. Quando você instala com um técnico credenciado, né, você tem, inclusive, às vezes uma garantia estendida. Por exemplo, o meu ar-condicionado da Midea, quando eu instalo com um técnico credenciado da própria Midea, eu tenho 10 anos de garantia no compressor. E eu fiz questão de instalar com o ar-condicionado da Midea. E algumas outras empresas, como a Samsung, a LG e a Daikin faz isso. Geralmente você tem uma garantia ampliada quando você instala com um técnico credenciado. Só que tem algumas pessoas que, para economizar na instalação, né, ela acaba pegando um técnico qualquer que faz uma instalação que não é adequada. E você pode passar por essa situação do ar-condicionado não estar gelando bem porque a instalação não foi feita da maneira correta. Olha o que pode acontecer na hora de você instalar o seu ar-condicionado. Se não for utilizada uma quantidade correta de gás refrigerante na hora da instalação, ou se o gás foi inserido de forma errada, isso pode comprometer a capacidade de resfriamento do ar-condicionado. Ou seja, o ar-condicionado ele não vai gelar suficientemente bem, ele vai trabalhar de forma forçada, consumindo mais energia, ou seja, além dele não gelar, né, você vai gastar mais luz e você ainda vai ter um aparelho mais barulhento pelo fato dele estar sendo exigido mais. Então veja, tudo isso aconteceu por causa de uma instalação que de repente não foi feita da maneira adequada. Você quis pagar um técnico mais barato, que fez uma instalação onde houve falha em algum momento da instalação, o seu aparelho não está gelando bem, você está gastando mais energia e ainda está com um ar-condicionado que está fazendo mais barulho, né, para compensar, porque ele está tentando resfriar, aí no que ele está tentando resfriar, ele acaba sendo mais forçado e acaba produzindo mais barulho também.
Então, pessoal, com relação a essa parte da instalação, fica essa recomendação para você. Procura um profissional realmente habilitado, né, um profissional com experiência, né, que vai fazer um bom trabalho, que já tenha, de repente, instalado ar-condicionados de conhecidos seus, que te recomendaram bem esse profissional, que é aquela velha história, o barato sai caro. E toma cuidado porque às vezes mesmo com os profissionais que são credenciados, né, de repente o cara pode ser credenciado, mas ele pode não ser um bom profissional. Eu não estou querendo dizer aqui que todo profissional credenciado vai fazer um bom trabalho. Às vezes você tomou o cuidado de pegar um profissional que é credenciado pela empresa e mesmo assim o cara fez um trabalho porco na hora de instalar o teu ar-condicionado. Isso pode acontecer também. É por isso que é importante procurar recomendações de conhecidos, né? Procurar de repente olhar o perfil do Instagram da empresa, olhar se tem reclamação no Reclame Aqui, alguma coisa, para você ter uma garantia, né? Uma certeza melhor, né? Maior de que você realmente está contratando um bom profissional para fazer a sua instalação. Só que tem um detalhe, pessoal. O erro pode ter sido cometido por você mesmo já na hora que você comprou o seu ar-condicionado, certo? Você pode ter comprado um aparelho de ar-condicionado que ele estava abaixo das especificações indicadas para o ambiente que você tem. E é aquela mesma história. A pessoa, na hora de comprar, né, ela procurou economizar, só que ela não analisou bem o tipo de ambiente que ela tem, o tipo de espaço que ela tem, e ela comprou um ar-condicionado que não era adequado. Por exemplo, de repente você precisava de um ar-condicionado de 12.000 BTUs para o seu ambiente e você comprou um de 9.000. Aí você cometeu um erro já na hora da compra. Olha esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Quando vão comprar um ar-condicionado, muitas pessoas só se preocupam em escolher a marca. Eu vejo muito debate aqui nas redes sociais, o pessoal falando: ah, Daikin é melhor, ah, Samsung é melhor, ah, o LG é melhor. As pessoas se preocupam muito com essa história da marca. Às vezes a pessoa fica se preocupando muito se o aparelho é inverter ou não, ela fica se preocupando se é um aparelho econômico e ela se preocupando também com o preço. Beleza, tudo isso é importante sim, pessoal. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Todas essas coisas são importantes sim. Porém, existe uma questão que é mais importante do que tudo isso. Em vez de você ficar se preocupando só com a marca, em vez de você ficar se preocupando só se o aparelho é inverter ou não, tem outra coisa que é de repente mais importante do que tudo isso e que você deveria ter mais cuidado. O que seria isso? É a questão de comprar um ar-condicionado com a capacidade adequada. Antes de se preocupar com a marca, se ele é inverter ou não, se ele é econômico, você dimensionou bem o aparelho de ar-condicionado que você precisa, você tomou o cuidado de calcular quantos BTUs você precisa de maneira correta? Essa questão dos BTUs, pessoal, é mais importante do que essa questão de definir, por exemplo, a marca do ar-condicionado. Não importa se ele é Daikin, não importa se ele é Samsung, se ele é LG, se ele é Midea. Mais importante do que a marca é você ter a certeza de você comprar um ar-condicionado com a quantidade de BTUs necessárias para o tipo de ambiente que você tem. Se você comprar um ar-condicionado que não foi dimensionado de maneira correta, você vai ter aqueles mesmos problemas. O ar-condicionado ele não vai gelar bem, né? Ele vai acabar consumindo mais energia, ele vai trabalhar mais para tentar resfriar e ainda vai ser um aparelho mais barulhento também. Tá vendo que você vai ter os mesmos problemas? Então, de repente, você pode estar passando por isso por causa da instalação ou porque você realmente comprou um aparelho errado. Agora, como é que você faz para poder calcular essa questão dos BTUs de maneira correta? Eu vou mostrar aqui para vocês uma calculadora de BTUs que eu adoro, eu gosto muito dela e foi a calculadora que eu usei na hora de comprar o meu aparelho. Vamos dar uma olhada nisso.
Essa calculadora de BTUs que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, foi a calculadora que eu usei na hora de comprar o meu aparelho de ar-condicionado, e o link dela eu vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar também. E essa é uma calculadora bem completa que ela pede bastante informação. Olha aqui o que ela pergunta, por exemplo, o estado, é importante você informar o estado onde você está morando. No meu caso aqui, por exemplo, eu vou informar que meu estado é São Paulo, é o estado que eu moro. Aí aquela pergunta, né, o tipo de cobertura que eu tenho. Eu moro onde? Ó? Num lugar que possui telhado, é apenas laje, é apartamento, é um sobrado, né, com um piso. No meu caso aqui é apartamento. Às vezes pode não ter exatamente o tipo de imóvel que você mora, mas você procura deixar um que seja mais aproximado. No meu caso é apartamento, que eu moro no segundo andar de um prédio, então eu vou botar aqui apartamento. Aí ele pergunta também ó, o comprimento da sala onde o ar-condicionado vai ser instalado. No meu caso aqui, é uma sala que tem, ela tem uns 15 metros quadrados, 5 por 3 mais ou menos. Na realidade é 4 e alguma coisa por 3 e alguma coisa. Aí eu arredondei para mais, eu arredondei por 5 por 3. Então vou botar aqui que é uma sala de 5 metros por 3 metros, a sala onde o ar-condicionado vai estar instalado, que dá mais ou menos uns 15, é um pouco menos do que isso, né? Mas na hora de arredondar, é melhor até você arredondar para mais, né? Para ter uma sobra de capacidade. Aqui ele pergunta a quantidade de janelas. No meu caso aqui, bem aqui do meu lado, eu tenho apenas uma janela, está perguntando se é com proteção ou sem proteção. No meu caso é até com proteção, eu estou até com a cortina fechada agora, justamente porque eu estou gravando o vídeo para não entrar muita luz. Então, é uma sala que tem uma janela com proteção, né? Ela tem até cortina. Aí aqui você colocaria, né? 2 janelas, 3 janelas, né? Período de sol. No caso aqui, o período de sol no ambiente que você está, o sol bate de manhã, ele bate à tarde, ele bate em ambos os períodos ou não bate sol. No meu caso, geralmente bate um solzinho bem de leve aqui no horário da tarde. Aí eu vou voltar aqui. Quantas lâmpadas que você tem no seu ambiente? E é legal que ele até divide ó, por tipo de lâmpada, porque o tipo de lâmpada que você usa influencia. No meu caso aqui, eu uso as lâmpadas mais modernas, inclusive eu só tenho uma lâmpada aqui, que é a lâmpada de LED. Então eu uso uma lâmpada de LED apenas nesse quarto que eu estou. Mas, ó, porque, por exemplo, se for lâmpada incandescente, essas lâmpadas esquentam mais, né? Então essa lâmpada incandescente aqui, que é aquelas bem antigonas, elas fazem bastante diferença. Elas acabam esquentando bastante. No meu caso, é só uma lâmpada de LED. Quantos eletrônicos eu tenho? Eu tenho aqui um computador com 2 monitores, que é justamente esses monitores que eu uso para trabalho. É a única coisa que eu tenho. Então eu vou colocar aqui o computador e mais 2 monitores, né, que o computador gera calor e os monitores também gelam. Né? Então, é basicamente isso que eu tenho aqui nesse quarto. E fora isso, número de pessoas. Né? Como normal eu sou fotógrafo e às vezes eu atendo meu cliente, às vezes nessa sala aqui estou eu e mais 2 ou 3 pessoas. Então, eu vou dizer aqui que se gastei 3 pessoas nessa sala, geralmente eu e mais 2 pessoas, né? Às vezes no máximo 4, quando chega a ter. Vamos dizer que sejam 4 pessoas às vezes nessa sala aqui. Tá vendo? Que eu estou considerando que eu estou atendendo o cliente no momento. Né? Então, essa aqui é todas as configurações que ele pediu. Eu vou pedir para ele calcular a quantidade de BTUs que eu precisaria aqui nessa sala. Calcular. Olha o que ele falou. Ele está falando aqui ó, que 8.440 BTU já estaria bom para mim. Tá vendo? Um ar-condicionado de no mínimo 8.440. Sabe o que eu fiz? Para ter uma sobra, eu comprei um ar-condicionado de 12.000 BTUs. Pela lógica que ele está dizendo aqui, ó, um ar-condicionado de 9.000 BTUs já daria para mim, né? Está até abaixo de 9.000 BTUs. Só que como eu não quis arriscar, que eu sei que aqui em Santos às vezes tem uns dias bem quentes, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou jogar para cima. Em vez de comprar um ar-condicionado de 9.000 BTUs, que é o que ele está recomendando aqui, eu comprei logo um de 12.000. É por isso que às vezes acontece isso comigo. Às vezes está um calor bem grande lá fora, mas eu boto meu ar-condicionado nos 24 graus e ele já está gelando bem. Eu nem preciso baixar mais do que 24, tá vendo? Enquanto que a Ingrid estava dizendo que ela deixava o dela em 18 e mesmo assim não conseguia gelar, tá vendo? O meu aqui eu deixo nos 24 e para mim já está muito bom, tá vendo? Porque eu comprei até um com sobra. Vocês estão vendo que a calculadora está dizendo que um ar-condicionado de 9.000 BTU já daria para mim.
Eu preferi dar um pulo para cima e instalei aqui um de 12. Só que às vezes o que acontece é o seguinte, né? Às vezes a pessoa coloca aqui, deixa eu aumentar até um pouco essas configurações aqui, deixa eu mudar para uma sala 7x4, deixa eu dizer que é uma janela sem proteção, que o sol bate em ambos os períodos, deixa eu dizer que tem 2 luzes aqui incandescentes. Eu alterei um pouco a configuração da calculadora. Eu vou pedir para ele recalcular agora. Ele está dizendo que seria um ar-condicionado, com essas mexidas que eu fiz agora, ele está dizendo que teria que ser um ar-condicionado de 13.000 BTUs, tá vendo? Aí sabe o que tem gente que faz? A pessoa vai e compra um de 9. Aí não dá. A calculadora está dizendo claramente que você precisaria ter um ar-condicionado com essas mudanças que eu fiz, ó, nenhum de 12.000 de repente seria muito bom. Que ele está dizendo que ficaria até acima da capacidade de 12.000, tá vendo? Se ele está dizendo 13.000, se fosse comigo, eu iria logo para um de 18. Tá vendo? Nesse caso aqui que ele está dizendo 13.000, se fosse comigo eu iria para um de 18. Aí às vezes tem algumas pessoas que para economizar compram um aparelho de 12.000 ou pior ainda, compram um aparelho de 9.000. Aí a pessoa vai na internet dizer que o aparelho não está gelando. É claro, pelos cálculos que a calculadora está dizendo, você precisaria de pelo menos um aparelho de 13.000, só que 13.000 não existe. Como não existe de 13.000, o que é que você faz? Compra um acima, compra um de 18, certo? Se a pessoa comprar um de 12.000 nessa situação, o ar-condicionado já não iria, de repente, gelar muito bem, certo? Eu já vi casos de pessoas que nessa situação aqui compraram um aparelho de 9.000. Aí depois a pessoa vem na internet, vem no YouTube, né, vai no Instagram, dizer que o aparelho não está gelando. É claro que o aparelho não vai gelar. Você comprou um aparelho muito abaixo da capacidade que você precisava. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer para vocês aqui no final desse vídeo? Não importa se seu ar-condicionado é Samsung, se ele é LG, se ele é Midea, se ele é Daikin ou qualquer outra marca. Se você fez o dimensionamento, se você calculou bem os BTUs, o seu aparelho de ar-condicionado vai gelar bem sim. E fica essa dica, pessoal, nessa hora você não pode economizar. Vocês viram aqui na calculadora na hora que eu mexi nela, né? Ela acusou, por exemplo, 13.000 BTUs. Se ela está dizendo que você precisa de um aparelho de 13.000 BTUs, sabe o que você faz? Compra um de 18.000. Você compra um pouco acima da capacidade indicada, que assim você não vai forçar o seu aparelho, ele vai gelar bem, inclusive com margem de manobra, ele vai gelar bem até com uma sobra, que é o que está acontecendo comigo aqui. Mas o que eu vejo acontecer muito é isso. A calculadora diz que a pessoa precisa de um aparelho de 13.000, a pessoa vai e comprou um de 12, abaixo da capacidade. Às vezes a calculadora falou, por exemplo, que a pessoa precisava de um aparelho de 10.000 BTUs, né? Aí como 10.000 BTUs não existe, a pessoa vai lá e compra um de 9. Poxa, se a calculadora está dizendo que você precisa de um de 10.000 BTUs, como não existe 10.000 BTUs, você já pula para cima. O problema é que as pessoas na hora de comprar, em vez de pular para cima, a pessoa pula para baixo. Ela compra um aparelho abaixo da capacidade que ela precisa. Aí depois as pessoas vêm nas redes sociais reclamar que o aparelho não está gelando. É claro que não está gelando. Então fica essa dica. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é na hora da compra. Eu vou deixar essa calculadora de BTUs, o link dela aqui na descrição desse vídeo. Na hora que você for comprar o seu aparelho, preencha essas informações de maneira correta e se você precisar dar um pulo, você sempre pula para cima da capacidade. Nunca cometa esse erro de pular para baixo. Se você pular para baixo, você já está cometendo um erro, porque você vai comprar um aparelho abaixo do que você precisa. Então, faz esse cálculo de BTUs de maneira correta e na hora de você instalar, procura instalar com um técnico realmente capacitado e experiente. Se você prestar atenção na hora de calcular o BTU e fizer a instalação com um bom profissional, você não vai ser aquele tipo de pessoa que vem nas redes sociais dizer que o seu aparelho não está gelando, porque isso não vai acontecer com você. Fica essa dica. A marca nessa hora é o que menos importa. Pode ser Samsung, pode ser LG, pode ser Daikin, pode ser Midea. Se você tomar os cuidados que eu falei nesse vídeo aqui, qualquer aparelho de ar-condicionado que você comprar vai gelar bem, vai ser econômico e não vai fazer barulho. Fica essa dica para você.